Olá, meu nome é Felipe Gerard e gostaria de apresentar o trabalho intitulado Inter-relação entre operadores simbólicos e utilitários em contextos de mercado híbridos, que eu produzi em parceria com as professoras Verônica Penhalosa e Ana Augusta Ferreira de Freitas, da Universidade Estadual do Ceará. A ideia dessa pesquisa surgiu a partir da identificação de consistências entre o que vivenciávamos em campo, com as experiências empíricas, com o que analisávamos na literatura especializada, especialmente da economia clássica, que é embasada majoritariamente no utilitarismo econômico. A partir dessa perspectiva, o mercado é entendido de forma imutável, seus agentes agem por meio de uma racionalidade instrumental, buscando sempre ampliar uma lógica econômica. E a formação de preços é o que embasa essa construção relacional entre os indivíduos. Avançando no entendimento teórico da concepção de mercado, nós nos defrontamos com a ideia do utilitarismo, que, primeiramente, não nega as concepções do utilitarismo, mas busca avançar na complexidade do comportamento dos indivíduos e dos grupos. Para as correntes anti-utilitaristas, o mercado é socialmente construído, ou seja, não existe uma concepção naturalizada de mercado. A perspectiva relacional é quem, de fato, guia o comportamento dos indivíduos e grupos, que se embasam em múltiplas lógicas, não apenas a lógica econômica, mas em diversas outras lógicas para tomar decisões. E a formação de vínculos, ela é sempre superior à ideia de formação de preços. Buscando aprofundar o nosso conhecimento nessas incongruências, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar, por meio de uma perspectiva anti-utilitária, o processo de formação e manutenção das relações mercantis e não mercantis nas experiências de consumo. Com objetivo específico, eu gostaria de ressaltar que buscamos identificar os principais elementos subjetivos, materiais e sociais presentes nessa formação. Avançando para o nosso referencial teórico, dentro da literatura de construção e dinâmica de mercados, existe uma percepção de que os mercados tradicionais eles são compostos por três grandes categorias de práticas. E aí, primeiramente, as práticas normalizadoras têm como protótipo central as relações contratuais, ou seja, os contratos são estabelecidos a priori e os indivíduos entendem como elemento importante para a construção dessas relações. Em segundo lugar, nós temos as práticas representacionais, que tem como ícone central a ideia da figura do homo economicus, que é uma forma de pensar, uma forma de estar no mundo e que orienta também essas relações. Por fim, nós temos as práticas de troca, que tem como elemento central a precificação, ou seja, ela regula, ela articula a forma como os indivíduos se relacionam, por meio da formação de preços e valor das commodities. Comparando cada uma dessas grandes categorias de prática com o que o utilitarismo pressupõe, a gente observa grandes distinções. Ao invés das práticas normalizadoras, nós temos aí uma prática de formação de laços sociais mais amplos. Isso porque os indivíduos não estão nunca restritos a mercados, mas dentro de outras teias de práticas sociais. As práticas representacionais dão lugar à busca por conexões, e as práticas de troca dão lugar aí à busca pelo que se chama, dentro da teoria da dádiva, a tríade de dar, receber e retribuir. Como formas elementares de socialização, nós observamos que no utilitarismo há um embasamento, os mercados se embasam de fato na precificação, como uma forma elementar de construção. Já no utilitarismo, como formas elementares, além da precificação, nós podemos ter a combinação de outras formas, como compartilhamento, autoridade e a equidade. A nossa metodologia buscamos trazer elementos centrais da etnografia muito situada, combinar alguns dos seus principais elementos, que seriam observação sistemática, elaboração de notas de campo, entrevistas informais, nos embasando na teoria da ação, que ela faz uma distinção entre discurso e ação, buscando majoritariamente nos apoiarmos nas ações dos indivíduos, e a etnografia orientada a mercados. A pesquisa foi realizada entre agosto de 2017 a fevereiro de 2019, por meio do uso da plataforma Airbnb, no qual nos hospedamos em 4 cidades, 2 canadenses e 2 brasileiras. Nosso corpóreo de pesquisa é formado por transcrições de conversas informais, fotografias, transcrições de e-mail, de textos e etc. E utilizamos para tal uma abordagem intersubjetivista. Como resultado inicial,
nós observamos a existência em campo do que denominamos de operadores utilitários e simbólicos. Tá? Eles não representam extremos de um contínuo, tá? Mas sim eles podem ser intercambiáveis. Né? Os operadores utilitários, né, dentro da nossa pesquisa, nós identificamos como precificação, ações instrumentais, contratualização das relações, eles buscam basicamente estabelecer um distanciamento simbólico entre os indivíduos, né? Buscando lá remeter aquelas práticas que observamos na nossa revisão da literatura. Já os operadores simbólicos, eles têm majoritariamente um interesse, né, de aproximar os indivíduos por meio de práticas de compartilhamento, relações de confiança, construção de comunidades, mas podem sim ser cambiáveis, né? Podem ser alterados para a transformação de algo mais utilitário. No caso, o uso da autoridade, né, é uma prática simbólica, mas que tinha como interesse distanciar os indivíduos. Tá? Ao sintetizarmos, né, as nossas experiências de campo aqui em um gráfico de 3 dimensões, utilizando as dimensões simbólicas, sociomaterial e a utilitária, nós conseguimos identificar aqui, alocar cada uma das experiências, né, em um desses quadrantes, né, dentro desse gráfico de 3 dimensões. Então, eu ressalto que a experiência de coabitação de São Paulo, nós denominamos de consumo colaborativo, ela tem uma alta intenção de compartilhar, ou seja, uma alta dimensão simbólica, uma alta dimensão sociomaterial, ou seja, há um compartilhamento de fato entre os indivíduos, né? E nós denominamos como uma experiência ali em que se conseguiu concretizar o maior número de formas elementares de socialização. Tá? Por outro lado, na experiência de Montreal, uma experiência de longo prazo também, né, nós denominamos de disfunção de compartilhamento. Há uma baixa intenção de compartilhar, um baixo compartilhamento sociomaterial, mas uma alta relação contratual, uma alta dimensão simbólica. Tá? E aí nós denominamos de mercado tradicional estruturado, né, mas com vistas ao compartilhamento, sem de fato conseguir realizá-lo. E aí nós observamos que os mercados podem sim conter outras formas elementares e combinar outras formas elementares, como compartilhamento, autoridade, comunidade, além da própria precificação, para se construir. Como considerações finais, ressaltamos que a imanência, né, simbólica nas relações sociais, inclusive inseridas nas próprias relações mercadológicas. Né? Isso porque os indivíduos eles buscam alcançar, eles não se propõem, né, a agir integralmente como agente de mercado, mas sim a buscar objetivos esporádicos por meio deles. Né? E aí nós sugerimos, de fato, um aprofundamento maior nessas relações de longo prazo e na identificação de influências sociais e culturais nessas relações. Fico à disposição para qualquer dúvida e até mais.